Olá, querido Pai do Senhor Jesus, nós estamos continuando agora a falar um pouco sobre Gênesis, né? E a continuidade é sobre a vida de Noé. Eu poderia colocar o título Noé e a Arca, né? Mas na realidade eu quero trabalhar Noé, sua obediência e a sua fé, nesse direcionamento. Primeiramente, né, chama atenção, capítulo 6, verso 11, fala que Noé estava tendo uma responsabilidade. Primeiro, no verso de número 9, a perícope trabalha dessa maneira. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou seus três filhos, Sem, Cã e Javé. Verso 11 fala que a terra estava corrompida e cheia de violência. Então, na realidade, uma pergunta que a Bíblia quer que a gente faça. Se Deus destruiu aqui a humanidade em si, né? Não só a humanidade, mas a questão dos animais, do ecossistema e tudo por causa do pecado, por causa da iniquidade, por que não destrói hoje, sendo que o pecado hoje é muito maior, né? Diante da tecnologia. A questão hoje é porque o mundo ele caminha para o seu fim. E hoje o que mantém é a graça e a aliança com Deus através de Cristo Jesus. Mas o que nos chama a atenção também é que Deus resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente com a terra. Quando você vê no verso de número 7, a destruição, todo o processo e a continuidade, Deus se arrependeu de ter criado. Fala a palavra que, verso 6, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, por isso pesou o coração. Deus arrepende porque o modelo, o protótipo do Éden foi uma perfeição. E o homem prefere estar ouvido a criatura do que o seu Criador e seguir, então, os desejos da carne também e a ação da criatura no decorrer da humanidade. A terra se corrompe, a humanidade se corrompe. Então, Deus, ele, de certa forma, se arrepende. Diante do seu arrependimento, ele vai destruir. Mas no meio do caos, no meio da iniquidade total, do lamaçal do pecado, ele conhece o justo. E esse justo chama Noé. E Noé, então, com a sua família, seus três filhos, suas noras e também a sua esposa, vão ser salvos por Deus. Só que essa salvação ela não vai acontecer de uma forma de Deus salvar daquela situação, mas de Deus criar um meio para que a sua família, a sua casa pudesse ser salva, isto é, a casa de Noé. Então Deus vai criar um meio, mas não somente a família de Noé, mas também dos animais, porque Deus iria chamar também os casais de animais para participar dessa salvação. Queridos, algumas coisas nos chamam a atenção. Duas vertentes. Uma vertente é que não tinha chovido na face da terra. Eles pegam lá na questão do jardim do Éden. Então, não é um ponto assim que eu colocaria. Havia chuva. Essa é a questão. A segunda vertente também é diante de um chamamento de Deus para um homem de fé. Noé, ele foi um homem de fé, porque Deus falou de uma destruição, de um dilúvio. E Noé, por certa forma, quando aparece biblicamente falando, no capítulo 5, verso de número 32, Noé era da idade de 500 anos e gerou seus filhos, Sem, Cã e Jafé. Quando você vê que Noé vai entrar na arca, Noé está com 600 anos.
Alguns estudiosos, então, colocam que Noé, na realidade, ele passa 100 anos trabalhando a arca, trabalhando toda a questão da arca, vivenciando tudo aquilo ali. 100 anos até chegar o dia da entrada da arca da aliança. Então, querido, é algo muito importante. Primeiro, é sobre a questão do tempo de Noé. Você percebe que a arca é uma arquitetura de Deus. As medidas são passadas para Deus, o tamanho da arca passado por Deus para Noé. Um projeto. Mas imagine você ali, aquela população, vendo a questão de Noé construir a arca. Noé foi taxado como doido, como louco varrido. Imagina as pessoas passando e vendo aquele homem, anos e mais anos, construindo uma arca por causa de uma voz que falou com ele que ele teria que construir esta arca. Não só Noé, mas imagine ele ter que passar para a sua família, para a sua casa, a construção daquela arca, da arca da aliança. Então, nós vemos que é muito importante você entrar um pouco nesse cenário. Alguém que recebe a mensagem de Deus, alguém que recebe o chamado de Deus, e esse alguém agora tem que executar diante de uma população, diante de uma sociedade iníqua, afastada de Deus, completamente entregue ao pecado, vendo ali diariamente, no decorrer de anos e mais anos, aquela pessoa ali executando algo, executando uma arca, passando por todo esse processo. Irmãos, é algo imaginável. Noé, ele recebe essa ordem de fazer algo grande, porque não seria só apenas para a sua família, mas seria também para todos os animais que chegassem, os casais de animais que Deus iria levar até aquele momento. Então, a arca não só seria para salvação de Noé e sua casa, mas também Noé e os animais. Verso 22 do capítulo 6 fala: assim fez Noé, consoante a tudo que Deus ordenara. Querido, antes de ver Noé como construtor, como homem que vai salvar a sua casa, a sua família, você tem que ver Noé como homem de uma fé extraordinária, de uma obediência extraordinária, porque aquilo que Deus falou não era para ser executado rápido, demorou, alguns estudiosos colocam com 100 anos para ser construída. Outras pessoas fazem um levantamento de 40 anos, mas porque quando se fala ali sobre a questão de nascer, ele tinha 500 anos, os filhos, e até esses filhos que ajudam Noé nessa questão, ajuda Noé na construção da arca. Só que no capítulo 7, verso 1 diz o Senhor a Noé: entra na arca, tu e tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. E todo animal limpo levará contigo 7 pares, de macho, de fêmea, mas dos animais imundos, um par, um macho e uma fêmea. Então Deus vai executando, né? Então, de animais limpos, 7 pares. De animais imundos, um par só. Noé entra com a sua família para a arca, juntamente com os animais. Quando ele entra, isso aqui é bom a gente perceber, porque daqui a 7 dias farei chover sobre a face da terra, durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres viventes.
E tudo fez Noé segundo Deus ordenara. Verso 6, o capítulo 7, tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram. Eu gostaria que você pudesse entrar um pouco diante do cenário. Deus não manda Noé entrar na arca quando ele vê a chuva se aproximando. Deus manda Noé entrar na arca com os animais, com tudo seco. Céu azul, sem nuvem, tudo ali. E ele entrou. E talvez as pessoas passavam ali, via ele dentro da arca e falava: este homem é louco, este homem é maluco, este homem é débil mental, este homem e ainda sua família, sua esposa, seus filhos, suas noras, são pessoas com parafuso a menos ou 10 parafusos a mais. Por quê? Porque não estava chovendo. Mas ele teve que entrar, querido. Porque fé não é por aquilo que se vê. Fé é diante de uma revelação. É diante de uma palavra ministrada. E Deus ministrou essa palavra. Deus ministrou e Deus trouxe esse entendimento. Mas quando diz no verso de número 7, diz: por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca. Ele com seus filhos, sua mulher e seus filhos. Né? E diz o verso 10. E aconteceu que depois de 7 dias, só depois de 7 dias, e o 7, a gente fala que é o número pleno, o número de Deus, o número cheio, o número perfeito. Quando entra ali, acontece o dilúvio. Então, só depois que Noé entra, passa ali 7 filhos, e diz o verso 2: houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. No mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Cã e Jafé, suas mulheres, suas noras. E quando Noé entra, querido, Noé entra, verso 16 fala que o Senhor fechou a porta após eles. Por que o Senhor fechou a porta? Porque Noé, quando alguém batesse ali, ele ia tentar abrir e daria consequência para ele, para os animais. Na arca da aliança estava quem Deus quis que estivesse. Porque o processo de salvação é de Deus. É Deus que executa esse processo. E as águas então começaram a cair excessivamente, cobrir os montes, né? E pereceu toda a carne que existia. E as águas, durante 150 anos, durante 150 dias, predominaram sobre a terra. Uma coisa que eu quero que você pense na questão: 7 dias, Noé entrou na arca e teve que esperar até que chovesse. 7 é um número pleno, o número de Deus. Durante 40 dias, sempre você vai ver na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, o número 40. Porque assim como o número 1, o número 3, o número 4, o número 7, o número 12, o número 40, são números representativos e proféticos. Primeiro, número 1, número ímpar. O 3, também, trindade e outras coisas. 4, os cantos da terra. 3 vezes 4 vai dar 12. O 12 ele vem pela multiplicação de 3 vezes 4, né? Que significa um número crescente, um número profético, entendeu? E o número 7 é o número de Deus, assim como o número 6 é o número do homem. 666 quer dizer 6 mais 6 é igual a 6. Isso é, homem mais homem vai ser homem, né?
nunca vai chegar a ser Deus. E o número 7 é o número pleno, é o número perfeito. O número 40, querido, é o número de mudança, de fechamento de ciclo e de início de um outro ciclo. Por isso que 400 anos é a multiplicação da escravidão do Egito, de tudo isso. Então, o número 40, ele sempre está ligado a essa questão de mudança de ambiente, de transformação, de execução de ambiente. Então, vem sobre isso. E 40 dias, então, era o processo que Deus estava fazendo, que as coisas iam mudar, que Deus iria mudar as coisas, né? Então, nós vemos que foi um desastre total, porque Deus queria fazer uma grande mudança na sociedade. Noé, então, fica durante 150 dias, que também é um número que representa o Messias. É um número próximo aos 153 peixes grandes, que é predominância de uma representação do Messias. Então, esse período é um período de um processo de Deus, né? Que Noé está ali dentro da arca, ele, sua casa e a sua família. É muito importante que as águas, como diz no verso 17, duram 40 dias. 40 dias. Mas prevaleceu as águas, no verso 24, 150 dias sobre a face da terra. Capítulo 8, verso 1 diz: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos, e fez soprar um vento. E as águas agora começam a baixar. Percebe que nesse período, querido, Moisés ele não sabia como estava, porque a arca estava flutuando sobre as águas. E aí ele quer entender como está o sistema. No capítulo de número 8, verso de número 7, diz: soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Então, o corvo, ele é dos animais mais inteligentes. Noé solta ele. O corvo, ele voa, percebe que não tem terra, ele sempre retorna. E quando Moisés ele vê retornar o corvo, é porque ainda estava com água, né? Voltava. E de repente ele solta o que? A pomba, que tem um símbolo muito forte para nós. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, volta para a arca. A arca ainda é o fator de sobrevivência e o fator de segurança. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba para fora da arca. À tarde ela voltou e lhe trazia no bico uma folha de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Esperou ainda mais 7 dias e soltou de novo. Já não voltou para ele. O que me chama a atenção, querido? Algumas coisas eu gostaria de passar para você. Primeiro, Deus só destruiu a terra porque a terra estava completamente corrompida. Verso 11 ao verso 12 do capítulo número 6. Noé, ele teve uma visão, uma revelação. E por ser o servo de Deus, ele teve que obedecer à revelação e à visão de Deus. Uma visão é dada por Deus, não é para achar que vai dar certo ou errado. Às vezes a gente recebe uma visão de Deus e queremos avaliar se ela vai dar certo ou se vai dar errado. Não, uma visão dada por Deus é uma visão para seguir e para obedecer. Se Deus deu uma visão, não é para avaliar,
é para obedecer a visão, é para executar a visão, não para avaliar a visão. Então nós vemos que a arca, ela tinha 133 metros de comprimentos. Imagine, 133 metros. É um navio hoje desses grandes. 22 metros de largura e 13 metros de altura. Assim era a arca. Noé executou. Ele poderia, não, vai demorar muito, vou diminuir, vou estreitar um pouco a largura, vou tirar um pouco da altura. Não, ele obedeceu detalhes que Deus colocou ali diante de uma visão. Uma visão é dada por Deus, ela precisa ser vivenciada pela fé. Isso acontece no verso de número 17. Porque estou para derramar água do dilúvio sobre a terra para consumir. Noé não teve essa questão da intercessão ali de Abraão diante da Sodoma e Gomorra e de sua destruição. Noé não quis saber. Noé vivenciou a cada dia esse projeto na sua construção, nos seus detalhes. Então, querido, isso é muito importante. Por quê? Porque ali diante de Noé estava a mensagem de salvação. Por que somente a família de Noé foi salva? Porque, queridos irmãos, a mensagem de Deus para a geração de Noé era uma loucura. Assim como a mensagem de Cristo para a igreja e para o mundo também é uma loucura. De uma pessoa que foi morta na cruz, de uma pessoa que ressuscitou na cruz, de uma pessoa que ali no Monte das Oliveiras é elevado às alturas e os anjos revelam aos seus discípulos. Era uma loucura. E essa mensagem da volta do Senhor Jesus é uma loucura. E por isso que o mundo não ouve essa mensagem. Somente aqueles que têm a fé de Noé conseguem crer na volta do Senhor Jesus. E eu posso falar claramente que tem muitas pessoas que estão na igreja por causa da bênção e não crê e não acredita na volta do Senhor Jesus. Por quê? Porque é um projeto de salvação. E assim como na época de Noé, muitos recusaram a oportunidade da salvação, nos dias de hoje também, muitos recusam a mensagem da salvação, porque isso lhe é loucura. Loucura acreditar no ser superior, acreditar no filho desse ser que é Jesus, que ele morreu, que ele ressuscitou e que ele vai voltar. Tem muita gente que não acredita na volta de Jesus. Por quê? Porque é uma loucura. Mas Noé, como missionário de Deus, ele foca então na sua casa, na sua família. Noé obedeceu. Noé, ele não quis entender se era certo, se era errado, se ia demorar, se o processo fosse penoso. Ele não quis. Noé apenas obedeceu o Senhor. Sabe, querido, por quê? Porque Deus sempre antecede a uma fatalidade. Quando sempre vai acontecer uma fatalidade, Deus sempre dá uma oportunidade de salvação. E estava dando essa oportunidade. Não porque Noé era melhor do que os outros. Não, ele era justo, sim. Ele andava com Deus, sim. Mas a mesma oportunidade que Noé teve, todos da sua geração estava tendo esta oportunidade. Assim como também nas pragas do Egito. Até se o egípcio pudesse passar ali o sangue na porta, seria salvo. Porque a salvação ela sempre estará aberta a todos. Mas só serão salvos aqueles que creem no Senhor, aqueles que confiar no Senhor, aqueles que acreditarem no Senhor. Só eles estarão vivenciando a salvação em Cristo Jesus. Por isso, meu amado irmão, Deus fecha
a porta. Por quê? Porque Noé passou para uns 100 anos construindo, para outros 40 anos construindo. Você acha que não mexeu na sociedade o tamanho daquela arca? Todos assim, todos foram saber o motivo porque Moisés estava construindo. Moisés não, perdão, Noé. Noé tornou-se a piada daquele local. Noé tornou-se a piada. Todos foram lá perguntar o que era, por que era. Todos tiveram a oportunidade de ouvir, mas só ele creu e permaneceu. Todos têm a oportunidade hoje, mas no dia que o Senhor Jesus voltar, no projeto de salvação, só aqueles que realmente creem no Senhor Jesus. A arca ali, querido, ela tem uma representação. A arca representa a igreja de Cristo. Assim como Deus mandou Noé construir a arca, Jesus ele veio construir a sua igreja. As portas da arca esteve abertas para que qualquer um pudesse entrar, até os animais. A porta da casa de Deus, ela está aberta também a receber a sua família, a sua casa. Mas um dia o Senhor vai vir buscar a sua igreja. E o Senhor vai levar a sua igreja, a porta vai estar fechada. E aí eles vão lembrar de correr para a igreja. Mas a porta principal que convence o pecador do seu pecado, que é o Espírito Santo, já foi com a igreja. Só vai ficar as paredes, só vai ficar as estruturas, os prédios, porque a igreja, o corpo de Cristo, vai subir. A noiva vai encontrar o noivo naquele céu, no casamento perfeito, perpétuo, para sempre. E aí eles vão lembrar: o meu pai falou, a minha mãe falou, o meu vizinho falou, e eu vou procurar. E aí já não tem o Espírito Santo, porque a porta já foi fechada. Por isso, querido irmão, nós devemos confiar na mensagem de Deus, que nunca falha, que nunca falha. A salvação, ela está aí. Assim como na época, na geração de Noé, passou-se um processo de geração. Nós estamos vivenciando um processo de salvação. E assim como a arca tinha a porta, Jesus fala assim: eu sou a porta estreita. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a ressurreição, a vida. Eu sou a videira, eu sou a luz. Jesus é o eu sou, que se manifestou lá com Noé e se manifesta até os dias de hoje. Fique essa palavra, esse estudo, que Deus possa te abençoar, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Fique com Deus. Guarde essa palavra, esse ensinamento, em nome de Jesus. Amém.